poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Prazer ter você aqui com a gente nestes programas que têm sido muito interessantes de participar com você e respondendo suas perguntas com a participação, claro, sine qua non, né, do nosso comentarista Augustus Nicodemos. Olá, pastor. Olá, Natsan, querido ouvinte. Muito obrigado pelas perguntas que vocês têm enviado, a participação intensa. Isso faz com que o programa se torne bem mais dinâmico e interessante. Hoje nós vamos estar respondendo mais uma pergunta de um ouvinte. Exatamente. Nosso ouvinte Mário Queiroz, da cidade de Salto de Pirapora de São Paulo. Eu, por exemplo, nasci em Pirapora, só que em Minas Gerais. Então, o Mário Queiroz, lá de Salto de Pirapora, agradece pelo programa e envia uma pergunta que, por certo, é a dúvida de muitos de nossos ouvintes, pastor. Ele argumenta que a doutrina católica romana afirma que Maria, mãe de Jesus, é também nossa mãe e intercessora junto de seu filho em nosso favor no céu. Segundo o Mário, a base deles é aquilo que está registrado por João no capítulo 19, versículo 26 e 27, onde se lê: Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse Jesus: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Maria, mãe de Jesus, então, é o tema do programa de hoje. A pergunta-chave, então, de hoje, pastor Augustus, é o Mário Queiroz citando o versículo da pergunta. Ele questiona assim: gostaria de entender o que Jesus quis dizer nesta passagem e se tais palavras devem ser interpretadas como diz a doutrina católica. Não devem ser interpretadas segundo a doutrina católica, porque a interpretação que deve ser preferida é a interpretação natural do texto. O que é que aconteceu? Jesus estava na cruz, ele estava para morrer e estava preocupado com a sua mãe. Provavelmente José, marido de Maria, a essa altura já tinha morrido, porque ele nunca mais é mencionado no texto bíblico, nos evangelhos, após o nascimento de Jesus. Então, os estudiosos presumem que José morreu, doença, alguma outra coisa, e Maria era viúva. Jesus, na hora de morrer, preocupado com a sua mãe, então fala a João, que era dos discípulos o mais chegado, que tome conta dela. Tanto é que o texto continua dizendo que, a partir daquele momento, o discípulo a tomou para casa, a levou para casa, indicando, então, que essa é a interpretação correta. João levou Maria para sua própria casa e cuidou dela. Então, quando Jesus diz a João, eis aí a tua mãe, não tem nenhum significado teológico, místico, religioso. Ele está dizendo só, toma conta dela como se fosse tua mãe. Uma questão prática. Questão prática, somente isso. Então, daí você inferir que Jesus estava colocando Maria na posição de mãe de Deus e medianeira entre Deus e os homens, vai a longa distância, né? A verdade é que não tem a menor fundamentação bíblica para essa doutrina. O argumento que é usado dentro do catolicismo é um silogismo, que vai mais ou menos assim: Jesus é Deus, Sim. Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus. Só que essa argumentação tá um pouco furada, Nathan, porque a verdade não é bem essa. A verdade seria assim: Jesus é Deus e homem. Maria é mãe da parte humana de Jesus. Sim. Logo, Maria é mãe de Jesus e não mãe de Deus. Esse que é a sequência lógica do argumento. Aí o que é que aconteceu? Não satisfeitos em elevar Maria à posição de mãe de Deus, coisa que foi feita já no século III e IV, né, da cristandade, o cristianismo medieval também elevou Maria, ou deu a Maria, outros atributos que nós não encontramos na palavra de Deus. Sim. Como, por exemplo, insistir na sua virgindade perpétua. Eu creio que a razão pela qual o catolicismo medieval insistiu nisso, que Maria, depois que deu à luz a Jesus, ela não teve mais relações com José, a razão para a insistência foi de que o catolicismo estava valorizando o celibato dos sacerdotes, não é?
e que o padre ele devia ser solteiro, ele devia morar por si só, não devia ter família, que aliás seria algo extremamente caro, né, de manter para todo o sistema da Igreja Católica. Enfim, havia uma série de vantagens e aí Maria foi colocada como padrão, né? Foi colocada como exemplo de alguém que não teve relações depois do nascimento de Jesus, e daí então a ideia de que o sacerdote, a freira, ela deveria então permanecer no celibato. Mas a verdade é que o texto bíblico, inclusive, nos menciona os irmãos de Jesus, que são filhos que Maria teve depois que Jesus nasceu. Lá no Evangelho de Marcos nós temos a relação desses nomes. E também o texto do Evangelho diz que José não a conheceu, ali no sentido de ter relações, até que ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Dando a entender que depois que Jesus nasceu, ele teve relações com ela. Há uma outra coisa que foi criada a respeito de Maria, é a ascensão dela aos céus. Você sabia disso? Era uma doutrina recente, né? Que já é do século XX, de que Maria foi assunta corporalmente aos céus. Como Jesus. Como Jesus tinha sido. E tem outra coisa também a respeito de Maria, que dentro do catolicismo romano, é que ela é medianeira entre Deus e os homens. Eu já vi muitas vezes aqueles plásticos que o pessoal coloca no vidro do carro, né, no vidro traseiro, onde diz assim, peça à mãe que o filho atende. Ou tudo por Jesus, nada sem Maria. Ou alguma coisa assim. Também tem um assim, né? Tem. Então, elevaram Maria à condição de medianeira, intercessora, e o resultado é que eu desconfio que a adoração a Maria, o culto a Maria, dentro do catolicismo, ele ultrapassa o culto a Jesus. Maria é muito adorada, é muito idolatrada. Há imagens dela, eles dizem que são diversas manifestações de Maria, Maria Aparecida, Maria daquilo outro, Maria de Fátima. Então você tem santuários dedicados a Maria. Em todo lugar do mundo você encontra santuários erigidos em honra a Maria, né? Que é a padroeira do Brasil, né? Sim. Padroeira do Brasil também. Então, isso tudo não tem a menor fundamentação na Bíblia. De acordo com a Bíblia, Maria foi a mãe de Jesus, era uma judia dedicada, consagrada, temente a Deus, acatou a vontade de Deus para ela, cuidou do seu filho. Ela mesma não entendeu durante muito tempo quem era o seu filho e a missão que Deus lhe tinha reservado. Tanto é que, numa ocasião, com os demais irmãos de Jesus, ela tentou levar Jesus para casa e tirar Jesus do meio do ministério, do meio da população, não é? Numa certa ocasião, ela quis forçar Jesus a fazer o primeiro milagre, né? Exato. Quando disse que estava faltando vinho, Jesus acabou atendendo. Depois da morte e da ressurreição de Cristo, o livro de Atos não nos relata mais nada a respeito de Maria, a não ser que ela estava lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre toda a igreja reunida. Como parte da igreja, né? Como parte da igreja. Então, embora o livro de Atos relate as aventuras, vamos dizer assim, da igreja primitiva lá em Jerusalém, o trabalho dos apóstolos, a evangelização, nenhuma menção mais é feita de Maria. Ela, então, com certeza, permaneceu no seu lugar, não recebia adoração, não recebia veneração. Agora, para terminar, Nathan, eu preciso dizer também uma coisa. O fato de que o catolicismo romano deu a Maria um status que ela não tem, biblicamente falando, às vezes leva os evangélicos que prezam muito o ensino bíblico a ir para o outro lado e nem querer falar de Maria, não é? Ou até agredir isso. Ou até agredir. Tem que a gente não concorda absolutamente, né? O famoso episódio de chutar santa, quebrar imagens, de fazer ataques à figura de Maria. Eu penso que isso aí já é outro extremo também. Chega até a ser desrespeitar a personagem bíblica, né? Que existia de fato, era uma pessoa que serviu de exemplo para todos os crentes. Né? Exatamente. Maria serviu de exemplo, serve de inspiração para as jovens mães piedosas que querem servir a Deus, criar os filhos no temor do Senhor, de submissão à vontade de Deus, de humildade. Então, nós não devíamos, por causa dos abusos cometidos com a pessoa e a imagem de Maria, também nos esquivar de pregar sobre Maria, ensinar sobre ela e colocá-la como exemplo para todos nós. Exato, então essa aí é a resposta que foi dada para o Mário Queiroz e certamente para outros ouvintes que têm a mesma dúvida, ou tinha, né?
apesar de que a gente sabe que, como o programa diz, em poucas palavras, sempre pode ficar uma coisa aqui e acolá que você queira saber mais, por isso continue mandando as suas mensagens para o programa, as suas perguntas, para que a gente possa procurar apresentá-las aqui ao nosso comentarista, a fim de que você tenha uma resposta satisfatória. Jesus nos deixou uma grande missão, de a todos falar sobre paz e perdão. Amor é importante para ter comunhão, devemos falar de Jesus. Não há muito tempo, pois logo virá, nas nuvens em glória virá nos buscar. É tempo de amar, de ter paz, comunhão, é tempo de ao mundo falar. Vamos pregar a mensagem que vem do céu e transforma o coração de quem crê no amor e numa paz infinita e gloriosa. Vamos pregar santa e eterna. Vamos falar do amor de Jesus. Há certos princípios na vida cristã, ensinam-nos como servir e amar. É muito importante sabermos falar, para que muitas almas possamos ganhar. Pregar não é fácil, exige oração, sem mesmo importar a riqueza nas mãos, pois grande é o tesouro que temos nos céus, que em breve possamos na glória estar. Vamos pregar Chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Quero reforçar que você tem à sua disposição o WhatsApp 62 81 17 29 86 à sua disposição, tá bom? Pode enviar sua mensagem, a sua pergunta e a gente vai fazer todo o possível para respondê-la aqui, pastor. Eu termino com as palavras do apóstolo Paulo Natsan, aqui para os nossos ouvintes, que escreveu a Timóteo e disse: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Natsan Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.